Bom, bom dia para todas, todos e todes que estão nos acompanhando. É um grande prazer para mim e para a professora Camila receber hoje aqui, como parte da nossa disciplina de Língua Portuguesa e Literatura do IF Baiano Campo Santo Inês, essa querida, que já é amiga, se tornou amiga na pandemia, escritora, artista plástica, né, essa multiartista, que é a Sônia Sultuani. Sônia, muito, muito obrigada por mais esse convite, por mais esse aceite de convite, né, por estar aqui com a gente novamente, né, e eu gostaria de pedir que tu começasse, então, te apresentando, né, aquela pergunta que a gente falou aqui nos bastidores, que é bem complexa da gente responder, né, quem é a Sônia Sultuani? Obrigada, Sônia. Obrigada eu, boa tarde, Maureen, boa tarde, Camila, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me cederem este espaço para poder falar com os vossos estudantes. Boa tarde aos estudantes todos, ao público que está aí a assistir-nos. Realmente é uma pergunta difícil, quem é a Sônia Sultuani? Sou uma menina, quase uma cinquentona. Sou moçambicana, vivo em Maputo, na capital de Moçambique. Faço muitas coisas, entre as quais sou escritora, sou artista plástica, gosto muito de fotografia, trabalho com fotografia, com moda, também trabalho no escritório de advogados, tenho outras responsabilidades paralelas, sou responsável da comunicação e imagem no escritório de advogados e sou a responsável também desse escritório. Tenho 6 obras publicadas, portanto tenho Sonhos, Imaginário Poetizado, No Colo da Lua e Roda das Encarnações. Esse livro, Roda das Encarnações, vocês podem encontrar no Brasil. Tenho também escrevi 2 contos infantis juvenis, às vezes escrevo crónicas, e às vezes faço muitas outras coisas. Portanto, acho que por agora é a apresentação que eu faço sobre mim. Maura, não sei, ou Camila, se vocês querem que eu diga mais alguma coisa, mas é assim uma pergunta que é a Sônia Sultuani. Difícil. Camila, passo para ti, se quer falar alguma coisa. Bom dia, Maureen, bom dia, Sônia, bom dia, alunos, bom dia a todos, né, presentes. Primeiro, eu queria agradecer a Sônia, né, pelo convite, por ter aceito o convite da Maureen, e gostaria de agradecer a Maureen por ter o seu contato, né, é uma honra, assim, eu estou assim, muito emocionada de estar com você aqui, né, não te disse antes porque eu sou tímida, mas meu coração, assim, fica disparado, porque eu costumo até dizer que eu fiz letras, né, não porque eu tivesse condição de escrever, né, que eu acho uma coisa fora do comum, vocês para mim são deuses, né, então assim, eu falei, pelo menos se eu não conseguir escrever, eu vou ter amigos escritores, né, então assim, realmente, eu sou muito tiete, assim, né, de uma mulher como você, né, muito, não só escritora, mas artista plástica, eu acho que o que vocês fazem é algo sobrenatural, né, pode ser clichê dizer que vocês dizem o indizível, né, e que toca bem no fundo, que a gente não sabe, e a gente tenta, como professor de literatura, explicar de todas as maneiras, mas nem possível explicar, né, então, realmente, eu agradeço de todo o coração, né, por você estar aqui, e por você estar com os meus alunos, para mim é impagável, tá? Agora, a pergunta que eu queria te fazer, para começar a nossa conversa, né, porque como a nossa conversa é sobre direitos humanos, né, eu queria que você começasse a falar sobre a relação, né, o que a literatura, o que as artes, o que a arte da Sônia Sultuani tem a ver com os direitos humanos? Bem, eu tento que a minha arte seja universal e que abarque vários assuntos, principalmente os sentimentos, né? Os nossos sentimentos, e daí eu acho que os sentimentos, o amor, o afeto, passa por os direitos, né? Os direitos humanos, porque nós
sem o amor, acho que nós não conseguimos praticar os direitos humanos. Eu não vou dizer que a arte que eu produzo, a poesia que eu faço, ou a escrita que eu faço, tem que ir necessariamente nessa linha ou tem que ter essas marcas. Mas, sim, por exemplo, ainda há pouco tempo houve aqui um caso de uma mulher que foi assassinada a sangue frio em Cabo Delgado, porque acho que vocês devem saber o problema sério que está a acontecer aqui em Moçambique, no norte de Moçambique, não é? Então, portanto, temos aqui um problema grave, terrível. E eu escrevi sobre isso porque me abalou-me profundamente, abalou-me como mulher, abalou-me como, portanto, como ser humano, não é? Como é que é possível você matar a sangue frio, dar não sei quantos tiros a uma mulher completamente nua, uma mulher completamente indefesa? Quer dizer, isto não fazia sentido nenhum. Então, acho que a arte, querendo ou não, não é? A arte também tem esse lugar, esse poder de fala, né? Da gente dizer coisas que nos afetam e que passam pelos direitos, né? Os direitos das crianças, o direito à educação, à saúde, à liberdade, não é? O direito de sermos gente, de sermos nós, não é? O direito ao género, não é? Às escolhas religiosas. Então, eu própria, não é? Eu também grito pelos meus direitos, os meus direitos humanos, não é? Como, pronto, acho que isso está um pouco refletido no meu poema Africana. Isso é um grito ao meu direito, não é? Ao meu direito, aos sangues que eu carrego, às tradições que eu carrego, aquilo tudo que eu sou, visível e invisível, não é? Então, acho que a arte, não é? A arte plástica, a literatura, nos dá também esse lugar de fala. Interessante. Vou entrar aqui agora, Camila. Tu falou no teu poema Africana, né? Tu teria como declamar ele pra gente? A gente trabalhou com ele em aula, né? Mas é sempre mais bonito e é sempre mais forte ver na voz da escritora. Claro que sim, vou tomar para vocês. Dizes que me querias sentir africana. Dizes e pensas que não sou. Só porque não uso capulana, porque não falo xangana, porque não uso missiri nem missangas. Deixam-me rir. Mas quem é que te disse? Só porque ando de leves, Gucci ou diesel, não sou, será? Será que o meu sentir passa pela indumentária? Ou que serei pelo sangue que me corre nas veias? Negro, árabe, indiano, essa mistura exótica que me faz filha de um continente em tantos, onde todos se misturam e me trazem essa profundidade mais forte que a indumentária ou a fala. E sabes porquê? Porque visto, falo, respiro, sinto e chego à África. Afinal, o que é que tu saberás? O que é que tu sabes? Deixa-me rir, deixa-me rir. Que lindo! Tu quer falar mais alguma coisa, Camila? Senão eu teria mais uma questão aqui. Não, é só de dizer que é linda essa poesia, esse poema, a gente leu, e nós discutimos sobre essa questão da identidade, dos rótulos, né, de muita gente, né, querer que a gente seja alguém com uma certa imposição, e essa nossa vontade de ser o que a gente quer ser, né, e é porque a gente tem esse direito, e muito do que a gente quer ser tem a ver com essa imposição, né, das pessoas que esperam da gente, né? Então, isso, assim, dialoga muito com os alunos também, com o adolescente, né, que, na verdade, foi a pergunta inicial que Maureen te fez, né, quem é você? A gente também se pergunta o tempo todo, né, quando a gente vai se apresentar, eu costumo, inclusive, correr de apresentações, porque quando as apresentações são acadêmicas é fácil, mas quando você tem que realmente dizer quem é você,
é complicado, né? E é isso, eu acho que é perfeita a sua colocação, né? De ter a liberdade de ser várias coisas ao mesmo tempo. É. E assim, Sônia, como eu falei no início, tu não é só escritora, né? Tu também és artista plástica. E aí já estão aparecendo várias perguntas que a gente vai deixar para depois, mas eu achei a pergunta do Andrei interessante para puxar essa questão da artista plástica. De quem é esse quadro aí atrás? Sou eu. Foi pintado por uma pintora portuguesa que se chama Isabel Nunes. Ela pintou e ofereceu-me. Ela pintou os retratos de umas 5 ou 6 poetas, poetisas, como queiram, e uma delas tive a sorte de ser eu, e ela depois ofereceu-me o quadro de promoção dele. Mas é muito bonito. E como é que é essa... A gente fica pensando assim, né? Eu vou perguntar, Camila, qualquer coisa, tu também entra, né? Eu fico pensando no mundo que a gente vive, nessa contemporaneidade, com todos esses problemas que tu já colocou, né? Como é que é ser mulher, ser muçulmana, né, de origem muçulmana, em Moçambique, né? E ser escritora, e ser artista plástica, né? Como é essa... Até que ponto isso te afeta, né? Como é? Acho que tu entendeu a pergunta, né? Isso, né? Como é? Olha, agora, graças a Deus, pronto, também já há um percurso, né? Como eu disse em off, eu vou fazer 20 anos como escritora para o ano, mas quando eu comecei foi muito difícil, foi terrível, né? Mas eu escrevia poesia erótica, que era uma raridade. Pronto, há quem diga que eu é que abri, né? essa nova... esse Sábio novo diz caminho isso. para a música. Mas o que me interessa é esta questão de que realmente foi terrível, foi muito difícil, porque eu era mulher, depois porque eu era... pronto, eu não sou considerada negra em Moçambique, né? Depois eu era muçulmana, e aqui o mundo dos escritores aqui era muito fechado, muito restrito, era mais feito por homens, não é? E as mulheres eram uma exceção. E eu apareci na Associação de Escritores, assim, de paraquedas, porque eu nunca pertenci, na altura, eu não pertencia à Associação de Escritores, não pertencia a nenhuma associação. Então, foi muito complicado, até chegou a ser perverso, não é? Porque eu fui insultada publicamente, houve artigos, portanto, já passava a linha só da poesia, não é? Também eram ataques pessoais. Então, tudo isso foi muito complexo. Hoje, eu também já sei qual é o meu lugar, não é? Também tenho uma outra idade, tenho uma outra visão do mundo, então não é algo que me incomoda. Mas eu quero aproveitar para dizer aos estudantes, às pessoas que estão aqui, então, que é importante, que eles nunca devem desistir dos seus sonhos, sejam eles meninas ou meninos, porque nós não podemos deixar, porque somos ou pensamos diferente, que os outros matem os nossos sonhos. Ser artista é muito difícil, não é? Primeiro, até muitas vezes começa da nossa própria casa, os nossos pais não aceitam, não é? Porque acham que ser artista, por exemplo, ser músico, ser bailarina, fazer teatro, que é uma profissão menos... É uma profissão menor, né? Porque não dá dinheiro, porque não se é médico, não se é advogado. Eu, pessoalmente, acredito que nós todos devemos lutar por aquilo que nós acreditamos primeiro e pelos sonhos que temos. Então, eu acreditei, lutei muito, quis muito afirmar que eu achava que era muito importante, primeiro como mulher, porque as mulheres também tinham que ter voz em Moçambique, não era possível que uma sociedade só fosse representada por homens, não é? E também pela diversidade, não é? Cultural, de religião. Então, lutei para ter esse lugar.
hoje, graças a Deus, tenho um lugar de fala, não é? E também é verdade, tenho que reconhecer que o Brasil tem-me dado, tem ajudado a construir a Sónia Sultana, que hoje vocês leem, vocês estudam, e também devo muito isso ao Brasil. Vamos ouvir, Maura. Maureen. Oi, alguma questão? Peraí que eu fiz. Não, porque só você está aparecendo. Eu fiz uma bobagem aqui, pronto. Desculpem, coisas da tecnologia. Eu coloquei uma questão aqui que tem a ver com o que a Sônia estava falando, uma questão da Verena, mas tu tens alguma coisa a colocar? A minha ou a Camila? Não, a Camila. Antes, desculpa da questão, Camila. É porque eu me perdi aqui. Tens alguma coisa a colocar, Camila? Não, eu estou vendo que estão aparecendo perguntas de outra natureza. Depois, se ela quiser responder essa daí, depois a gente faz outra pergunta. A gente pode, se tu quiser responder essa daqui, tá? Deixa eu ver aqui que eu já me perdi, gente, desculpa. É anterior. Eu me perdi aqui, me desculpem. Sobre as artes plásticas, né? Os meninos. Através do tem cara com mais seriedade aí para noção das artes plásticas. Não. Eu acho que o meu corpo tem sido, e agora vou aproveitar a falar de um projeto que eu tenho, que é o projeto Walking Words, que eu tenho usado o meu corpo para transportar palavras, porque em Moçambique a realidade é outra, nós não temos, os miúdos não têm acesso à escola, muitas vezes, porque não têm possibilidades, é muito difícil os miúdos estudarem, os miúdos irem à escola, os miúdos terem material para estudar, e eu, de alguma forma, como escritora, primeiro, quando eu comecei a escrever, e como artista plástica, achava que as palavras para mim já não cabiam mais no papel. Eu quis, de alguma forma, dar poder às palavras, para que as palavras pudessem se movimentar, andar, e eu ir à procura de novos leitores, ou futuros apreciadores de palavras. Então, o meu projeto chama-se Walking Words, que em português quer dizer as palavras que andam. E usei o meu corpo para fazer, portanto, para transportar as palavras. Eu tenho um vestido cheio de várias palavras que eu gosto, palavras que identifico-me com elas, palavras que eu acho que têm esse poder e dão esse poder. E uma hora, se você quiser mostrar eu vou mostrar. Espaço, e eu usei o meu corpo nisso, eu transformei o meu corpo quase num livro, né? Como um papel que as pessoas pudessem ler, e é muito interessante. Para mim, o projeto tornou-se muito interessante exatamente por causa das crianças, porque as crianças eram as pessoas que mais paravam, mais me perguntavam o sentido das palavras, o porquê portanto, de eu andar com o vestido. Eu, por exemplo, posso mostrar, a capa do livro é esta aqui, que se vocês, como é que é? Podem ver, é um vestido cheio de palavras, depois estão dois meninos, né, a olhar para as palavras e estão a perguntar, portanto, estão a ler, a perguntar o significado delas. Aí sim, eu uso o meu corpo para transformá-lo em arte, nesse sentido. Espero que sim, é esse vídeo aí, Mara. Seu microfone está desligado. Queres que eu passe o vídeo, Sônia? Que está no site? Vocês as duas sabem se dará tempo, mas era interessante para eles verem a transmissão do livro. Sim. Aquele eu vou vídeo, passar. acho que é também curtinho. Ele são 3 minutos. Eu vou passar. Este vídeo, eu fui convidada pela Organização dos Jogos Olímpicos, acho já há uns anos, a última vez que eu fui na Inglaterra, e eles pediram, portanto, para que eu me apresentasse nos Jogos Olímpicos, deram oportunidade a alguns artistas pelo mundo, e eu apresentei este projeto, também o Walking Words, por isso, né? Porque eu acho que é muito importante.
Eu comecei este projeto em 2008 e tenho feito este projeto. Fui a muitos sítios, andei anos a fotografar-me. Eu só acho que eles não estavam te ouvindo, Sônia, desculpa, porque eu coloquei o vídeo, acho que a tua voz ficou baixa, né? Não sei. Aqui. Aí ficou bom? Não, a gente não conseguiu ver. Então tá, peraí, gente. Isso aí são coisas da tecnologia, desculpem, viu? Eu vou ajeitar aqui. Peraí. Eu vi, Sônia, que você ia trazer esse projeto para o Brasil. Vocês estão vendo agora? Sim, estamos a ver. Sim. Esse projeto, sim, vai ser publicado, se Deus quiser para um ano no Brasil, depois de 12 anos a escrever, que é todo o meu projeto artístico, literário, porque, então, acho que vai ser publicado na Bahia, para um ano. Aqui. Então, eu peço e toda a energia para que seja possível. Porque acho que é um projeto muito interessante, vai ser um projeto muito bonito, até para nos tirar das nossas zonas de conforto, para a gente pensar diferente sobre a literatura, que a literatura é muito mais que simples letras, que simples verbos, que simples palavras. Né? A literatura tem mesmo pernas para andar, que a gente pode fazer isso. Maureen, você tem que clicar aí no vídeo. É só clicar aí, Maureen. E pronto, e deixar ele agora vai andar. E então é isso, portanto, pôr as palavras a terem um outro poder, não é? E este projeto, eu tinha começado, mas o Brasil também instigou-me um pouco, porque eu estive no Brasil, estive em Brasília, acho que foi em 2010, e apresentei este projeto em Brasília. Havia lá um congresso que era Mulher, Poder e Literatura, acho que era isso. E foi muito bem recebido, toda a gente falou tão bem, que eu depois resolvi mesmo fazer, portanto, transformar e continuar a fazer esse projeto. Então, se vocês veem, as palavras saem do livro e vão para o vestido. Depois daí, eu começo a fazer a minha caminhada. Depois emprestei o vestido para a moda, esteve na Moçambique Fashion Week, emprestei a um outro artista português para ele fazer parte de um filme. Então, é um projeto aqui, a capa do livro. Então, essa continuidade, né, as crianças a lerem, porque as crianças, o que a mim me interessou imenso foi os miúdos não vão à escola, mas o interesse deles de virem, perguntarem o que era, qual era o significado. Portanto, você fazer o inverso, né? Não esperar que os miúdos vão à escola, mas a escola quase ir aos miúdos, ou as palavras irem. Então, que estes são bairros muito pobres, né, que aqui à volta de Maputo. Levei as palavras para dentro da água, que era uma coisa que, assim, logo do princípio é impossível, né? Mas mergulhei com as palavras. Então, para dar esse poder, que é possível, né? Isto aqui é dentro da água, que eu estou com as palavras, né? Então, dizer que é possível, né? Levar as palavras para todos os sítios que nos possa passar pela cabeça. E dar esse movimento, né? Andar com as palavras. Muitos destes sítios já nem existem, foram deitados abaixo, porque estamos a falar de 12 anos atrás, há muitos sítios que já nem existem, portanto também ficou um registro histórico da cidade, de lugares, não é? Como é que se diz? O landscape também desapareceu. Esta foi a primeira escultura que eu fiz, que a escultura chama-se Walking Words, que agora está na biblioteca do Camões, do Instituto Camões em Moçambique. Eu doei para que ficasse lá na biblioteca, pronto, para as pessoas que vão à biblioteca. Então, acho que consegui responder à questão, espero que tenha conseguido responder à questão que me tinham colocado.
sobre Sim, a sim, questão do corpo. sim, sim. Camila, desculpem aí o mau jeito, Sônia, porque a gente vai aprendendo a fazer essas coisas fazendo, né? Então a gente erra no meio do caminho. Perdão. Eu só queria dizer que o projeto é muito bonito, né? Muito, essa ideia que as palavras andam é muito simbólico, muito potente e muito poderoso, né? Porque as palavras de fato andam e nos tocam, né? Então, essa sua ideia de levar a quem... a gente fica muito pensando, eu já conversei muito com os alunos, dessa ideia dos direitos à educação, né? A gente teve aqui, na década de 90, né, um período de democratização do ensino. É claro que o início, quem conseguia estudar era a elite, né? Aos pouquinhos, a classe popular, trabalhadora, começou a entrar na escola. Então, hoje a gente... é claro que ainda os meninos que estão aqui estão no ensino médio, eles ainda têm um pouco maior de privilégio, porque existe ainda uma evasão grande, né, do ensino médio. Não é todo mundo que consegue completar o ensino médio, né? E aí, se a gente for pensar no ensino superior, né, aí vai só diminuindo. E aí a gente pensa, como a gente tem isso como direito, a gente não para pensar que isso foi uma luta, uma conquista, né? E quando eu vi você falando sobre, né, as crianças que não têm condições de estudar, né, que ainda não conseguiram, vocês ainda não conseguiram a universalização do ensino, né? E isso é algo que a gente tem que pensar que é fruto de luta, de conquista, né? E que tem a ver também com o processo de colonização a que a gente foi submetido, né? O Brasil, Moçambique, né? E, então, o que você faz é muito importante, né? Então, tem gente perguntando aí da literatura, da relação com as artes plásticas, né? Então, tá tudo aí junto, misturado, nessa potência, assim, de você reinventar a escrita. Quem disse que a literatura é só o papel, né? Isso, os artistas estão aí para nos mostrar que tudo é possível, né? É isso, a gente tá tendo aqui várias questões dos alunos, né? Eles estão colocando bastante coisa. Então, a gente tem mais alguns poemas teus que a gente trabalhou em sala e que quer que depois tu fale, mas eu acho que agora, se tu não te importar, a gente pode ir colocando algumas questões deles também para suscitar o debate, né? Eu achei interessante a questão da Verena, que ela diz assim: como anda a nossa situação cultural e literária se comparada, por exemplo, aos anos 2000? Pois foi o início de sua carreira publicamente com a primeira obra em 2001. Então, eles te estudaram, viu? Aí, essa é a questão dela. Então, como é que tu vê essa situação cultural e literária? Desculpa. Eu acho que há um grande avanço. Verena já não é a mesma coisa. Hoje já temos muitas vozes. Estou a falar porque me interessa, não é, que a questão das mulheres. A nível de Moçambique, hoje temos muitas vozes moçambicanas, temos muitas escritoras, temos, há uma outra abertura, não é? Porque estamos a falar quase 20 anos, né? 20 anos é muito tempo. E é interessante ver como as mulheres estão cada vez mais, a palavra é um pouco forte, mas é verdade, estamos mais poderosas, né? Porque hoje as mulheres sabem o seu lugar. As mulheres não sabiam. Pelo menos eu estou a falar de Moçambique, né? É, porque havia a questão muito das mulheres serem muito dependentes do que os homens diziam, e como é que os homens diziam, não é? Hoje nós até a nível da política, porque isso é muito importante, quando nós hoje temos ministras, não é? Temos mulheres representadas na Assembleia da República, hoje é obrigatório uma cota serem mulheres, portanto, tudo isto muda muito a forma de estar e de pensar, né? O nosso universo moçambicano e os outros. Eu em 2001 eu acho que nem havia ainda lugar a deputadas, não é? No nosso parlamento. E isso é muito bom. E hoje temos grandes profissionais em todas as áreas, não é?
temos advogadas, temos médicas, temos as mulheres que hoje aprenderam a dar o valor a si próprias e o lugar que temos direito, não é? Eu acho que, independentemente, porque a realidade aqui é diferente, muito diferente do Brasil. Eu sei que no Brasil há um problema muito mais sério, que é a questão, portanto, do racismo, que é a questão dos negros terem muito menos oportunidades, não é? Aqui, como você, é assim, eu estou em Moçambique, sim, estou em África, mas o meu país a maioria são negros, não são, portanto, não são brancos, não são indianos, não são mestiços, não. Aqui a realidade é completamente diferente do Brasil, que também é bom que se saiba, né? Porque depois já há aquela questão, às vezes eu lembro-me, e às vezes quando fui ao Brasil, havia a questão, mas, por exemplo, minha cor é branco. Sim, minha cor é branco, mas minha cor é moçambicano, não é? E ele faz parte de uma minoria. Eu faço parte de uma minoria, porque eu aqui também não sou considerada, eu sou considerada mestiça, não é? E sou mestiça, pronto, também me considero assim. Então, isso também é bom, nós sabemos que as realidades são diferentes, né? Há lugares que no Brasil se discute, que, por exemplo, em Moçambique seriam impensáveis discutir. É verdade que os poderes económicos, neste caso aqui, talvez estejam distribuídos de outra maneira, né? Mas o poder político aqui portanto, a maioria é feita, portanto, por pessoas negras. Por exemplo, eu tenho grande orgulho de dizer que os meus professores, quem me ensinou a ser quem eu sou hoje, foram professores negros. Eu não tive, portanto, estas questões que também se vê no Brasil, né? Portanto, eu hoje sou quem sou, porque 95% dos meus professores eram pessoas que tinham as mesmas oportunidades, até tiveram mais oportunidades que outros, né? Então, isto é bom para nós desmistificarmos um pouco, né? Às vezes, alguns lugares que se diz e alguns lugares que a gente não conhece a realidade deles. Então, eu queria também partilhar isto, eu achava que isto é muito importante, até porque eu estou a falar com estudantes, como vocês disseram, pessoas com uma idade ainda muito jovem, e é tão bom saber que eles serão os futuros intelectuais, professores, médicos, engenheiros, presidentes, são os futuros a construir o futuro que a gente tanto quer que seja diferente, né? Que haja mais igualdade, que haja mais responsabilidade, que haja mais oportunidade. Então, daí eu também queria fazer um pouco e partilhar um pouco isso. E nós temos, inclusive, porque a gente descobre conversando, né? Fora os que a gente não descobre, porque nesse momento que não é presencial é mais difícil, mas nós temos escritores também nas salas. Temos meninos que escrevem ficção, temos meninos que escrevem poesia, né? Em sala de aula é um pouco mais fácil, mas assim, no ambiente virtual é um pouco mais difícil da gente descobrir, né? E nós estamos agora, só para fazer um parênteses, com 63 pessoas nos acompanhando. Então, é um público bastante considerável para essa live. Camila, tu quer dizer alguma coisa? Eu só queria comentar, antes de passar para a Camila, assim, eu acho muito importante essas questões que tu colocaste, essas diferenças, né, Sônia, que se tem entre Brasil e Portugal, que são ambos países que tiveram uma colonização portuguesa, mas que cada um lidou de uma maneira. Isso já começa pela língua, né, que é muito interessante também pensar nessa variação linguística que a gente tem dentro de um próprio país que fala português. Por exemplo, no Brasil, eu falo de uma maneira, Camila fala de outra, na Bahia o pessoal fala de outra. Eu já estou um pouco misturada, quando eu chego no Sul, dizem que eu não falo mais gauchês, aqui todo mundo diz que eu sou gaúcha, então eu já não sei mais muito de onde eu sou, né? São países assim, eu fico perdida, porque eu chego no Sul e o povo diz, não fala mais, tu já tá baiana. E aqui na Bahia, não, mas você é muito gaúcha. Eu digo, gente, eu já não sei mais
de onde eu sou, né? E tudo isso também são instrumentos de poder, né, Sônia? A língua é um instrumento de poder, foi um instrumento, né, de poder na colonização. E eu queria que tu falasse um pouco mais, porque de uma certa forma tu colocou aí, quando a gente estudou com os meninos, e eu levei para eles, como a gente disse antes, né, nos bastidores, a gente levou um pouco dessa questão da colonização de Moçambique, né, de ser um país de libertação recente, e a gente sabe que essa libertação, né, entre muitas aspas, porque muitos problemas ficaram, né? Como é que hoje em dia, o que tu acha que melhorou, digamos assim, em termos educacionais, em termos de sistema social? Como que tu vê isso hoje, né? 30 anos, 40 anos depois dessa independência? Se tu não quiser responder, não tem problema. Foi só porque a gente discutiu isso em aula, entendeu? Eu vou responder, mas não, eu vou responder de uma forma muito leve, não é? É assim, há melhorias, claro, né? Há melhorias. Por exemplo, nós, sei lá, nos anos 80, nós passávamos fome, né? Nós tivemos aqui graves problemas de fome. Hoje é verdade que hoje temos acesso à comida, se posso pôr assim de uma forma tão leve. Claro que, mas já há muito desemprego. Por exemplo, ainda não temos as pessoas, as pessoas talvez da cidade têm essa possibilidade de estudar, mas quem está fora das cidades não tem, não há escolas suficientes, não há professores suficientes, não há saúde suficiente, não é? Não há hospitais. Portanto, há muitas coisas que são básicas e fundamentais para os direitos das pessoas, que são os direitos humanos, que faltam, não é? Que não existem. Portanto, isso é terrível. Está-se a fazer um trabalho, sim, mas nós talvez, não é? Toda a gente gostaria que fosse um trabalho mais rápido, todos nós tivéssemos direito às mesmas oportunidades, não é? Que nós tivéssemos acesso às mesmas oportunidades. E ainda não temos, não é? Por exemplo, aqui nós temos muitas universidades, mas são universidades privadas, não é? Estudar, ir a uma universidade é um privilégio, não é? Porque as universidades são caras. É verdade, temos universidades públicas, mas para entrar numa universidade pública não é fácil, não é mesmo? Então, e para mim, a única arma, ou o único bem que um homem pode ter realmente é a educação, né? O acesso à educação. E o acesso à educação também para mim não passa só, e isto eu também gostava de partilhar. Eu, por exemplo, eu pessoalmente, não, Maureen, você sabe isso, que eu já partilhei, não é nenhum segredo, eu não acabei a escola secundária, quem me dera. Eu não fiz uma universidade, né? Então, mas eu tenho tentado fazer o percurso de fazer a universidade da vida, que é isso, que também não é uma pessoa, a educação não passa só por uma secretária, por ir a uma escola, por ir a uma universidade, as pessoas têm que se aculturar, como é que se diz? Ler, procurar saber sobre várias coisas, porque eu acho que isso é muito importante, não é? O nosso horizonte, por exemplo, para mim é um grande privilégio hoje poder estar aqui sentada a conversar com vocês, né? Porque vocês estão aí no Brasil, eu estou aqui em Moçambique, né? A realidade, as nossas realidades são tão diferentes, mesmo que a gente fale na mesma língua, não é? Porque eu talvez tenho mais acesso, eu consigo perceber melhor a Maureen, porque já tive uma live com ela, do que a Camila, o sotaque, não é? Por exemplo, estávamos aqui a discutir entre o café o chimarrão e o chimarrão. Então, isso é muito importante, né? Nós podermos, e a única riqueza que nós temos como seres humanos é essa, é o conhecimento, é a educação. E a educação não é só, penso eu, mesmo, não é só a educação que a gente recebe nas escolas, nas universidades. Isso nos torna pessoas muito mais abertas ao mundo. Sim, Camila.
Com certeza. A educação não é essa educação formal. É claro que a gente acredita, nós somos professoras, a gente não vai falar mal da educação formal, porque é um direito que foi conquistado. É lógico, né? Mas a educação, ela é muito mais ampla, é muito maior do que uma sala de aula, né? Que é fechada, que tem os seus conteúdos, tem seus problemas, né? Porque é limitada de certa maneira, né? Você acaba, né, não valorizando alguns conhecimentos que devem ser valorizados e que são conhecimentos, né? Então, é muito importante falar o que você está falando aí para esses estudantes, né? Que muitas vezes não têm o seu conhecimento, às vezes, valorizado, que gostaria de ter, né? Uma outra coisa, né? Os meninos colocaram muito aqui, eu estou lendo as perguntas também. Muitos perguntam, né? Uma pergunta clássica, a gente leu um trechinho da sua entrevista sobre quando é que você começou a escrever. Eu achei bem legal quando você falou da sua infância, né? Que a expressão que você utilizou foi menina, rapaz. Aqui, qual seria a expressão, Maureen? Menina, moleca. Menina, moleca. Menina, Não sei. No sul a gente fala menina moleca, né? Eu era Maria Vaz, que eu adorava jogar a bola, preparar árvores e essas coisas. Não, andei sempre de calça, não estava de sapato alto, de batom. Era uma menina rapaz, gostava de brincadeiras de rapaz. Porque, na verdade, a menina, ela é muito cerceada, né? Ela tem comportamentos e brincadeiras que são muitas vezes chatas, né? A elas não é permitido a liberdade, de que você tanto fala no seu poema. Meninas vestem rosa, e meninos vestem azul, é isso? Isso, quase isso, né? Ainda tem essa ideia, a gente ainda é muito fechadinho nessas caixas, né? Do feminino, do masculino, mas o que eu estava pensando, lembrando que eu gostei, foi você dizer que a primeira vez que você se viu, né, como uma artista, né, na verdade, olhando para trás, né, que foi aquela, que você tinha uma mão que você chama de papaya, né, e foi colocando uma mão nas escadarias de todos os vizinhos no prédio inteiro. Eu fiquei imaginando aquela cena. E aí você disse que seu pai, que não era de te bater nesse dia, teve que te dar um castigo. Mas deu mesmo. Mas porque... sabes desculpa, diz também. Não, eu queria pensar nisso, assim, essa inspiração. Os meninos estão falando muito aí de o que te inspira, quando é que você começou, né? Quando é que você percebeu que você tinha, que isso não era uma traquinagem, que é entre assim, a criatividade da criança, né? A traquinagem, até a criatividade. Drummond, um poeta nosso, né? Ele tem um poema que fala sobre esse menino aluado que vivia no mundo que não dava para nada, né? Porque ele, na verdade, ele era um artista, ele não contava mentiras, né? Tem um livro infantil que eu gosto muito, As Mentiras de Paulinho. Que, na verdade, ele era um contador de histórias, só que o vizinho dele chamava ele de mentiroso. Não, ele fica contando histórias. E aí ele tinha um problema, esse vizinho tinha um problema no fígado, né, era bem rabugento, e aí o menino acaba depois curando ele, porque ele, né, ele tem problema, e aí ele vai contar, ele faz ele divertir, distrair, e aí, então essa relação, assim, o que é criatividade, até que ponto a gente chama de criatividade, até que ponto a criança tem essa imaginação, essa liberdade para criar, para pensar, que a gente acaba depois reprimindo essas coisas, né? E que... Camila, diga. Desculpa, termina, perdão. Não, pode falar. Não, é que tem uma pergunta aqui que tem bem a ver com o que tu está falando, uma pergunta do Vinícius Lobo, ó. Você acha que para a poesia ou para a arte em si são necessários momentos determinados para serem criados ou é tudo efêmero? Aí eu estava olhando aqui a questão dele no momento que tu estava falando. Entendeu? Tudo é inspiração, né? Os meninos estão doidos para saber assim, o que te inspira mesmo. É interno, a gente nasce poeta, a gente nasce com essa criatividade. Como é que você faz para não reprimir isso que a gente quando tem? Quando bloqueia, tem muitos perguntando assim, quando bloqueia, como é que tu faz, né? Então, essa ideia do que é ser poeta para você, tá? Então, isso aí. E outra coisa, uma outra pergunta que eu também quero saber, que fizeram aqui, é sobre as suas referências.
de escritores, inclusive você tem algum escritor brasileiro? Quais são as suas referências brasileiras? Eu já sei de uma, que eu vi você dizendo para a Maureen, que é a Maria Bethânia, né? Que eu achei sensacional. Agora estou parecida se alguém... Meu Deus! Meu Deus! Nossa, Maria Bethânia moçambicana. Ok, eu não estou a ver, eu só quero dizer aos estudantes, eu não estou a ver as perguntas, portanto, as perguntas estão a passar, as professoras são responsáveis por elas, por eu responder ou não. Então, há escritores e há artistas que dizem que não, que escrever e fazer arte não é um dom. Eu, pessoalmente, acredito que, sim, é qualquer coisa, é um dom que a gente, de alguma forma, tem. Eu comecei, e Camila, que é verdade, assim, com as papaias, não é? Como é que é em brasileiro? Como é que vocês dizem no Brasil? Mamão. 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 Assim, porque eu achava, pronto, achei que as escadas do prédio estavam muito feias, então resolvi pôr as escadas mais bonitas, vestir as escadas todas com a mão e o meu pai. Era muito pequenina. E depois, eu sempre fiz isso. A minha mãe era modista e, e a minha mãe, pronto, na altura era muito difícil, não havia nada em Moçambique. As clientes dela traziam tecidos, traziam os botões e os zips, quando queriam fazer vestidos, ou saias, ou fosse o que fosse. E era sempre tudo muito. A minha mãe tinha aquilo sempre muito arrumadinho para não misturar de umas e de outras, não é? Porque às vezes as pessoas ficavam meses, um ano para conseguir um tecido, para fazer uma roupa. E eu lembro-me que a minha mãe, várias vezes, quase que me batia, porque eu pegava nos botões, nos zips, eu misturava aquilo tudo. Depois a minha mãe tinha que telefonar, às vezes as clientes, dizer, não, aconteceu aqui uma coisa sem querer, as coisas caíram, mas era mentira, porque eu sempre fazia isso, sempre. Porque eu adorava mexer, ver aquelas cores e dar possibilidades. E por acaso é engraçado que no outro dia falei sobre isso e acho que quero recorrer e fazer um trabalho plástico com botões, porque acho que preciso fazer isso para me vingar um pouco da criança que está aqui dentro. Eu não tenho momentos para criar. Eu posso levantar umas 2 da manhã porque estou com vontade de criar. Estou a falar de objetos plásticos. Eu posso passar uma noite inteira a escrever porque tenho fome de escrever. É uma coisa que me transcende. Sou capaz de estar uma semana inteira sem escrever. Posso estar. Eu não tenho disciplina como há alguns escritores que têm, que sentam-se todos os dias para escrever. Eu não tenho essas disciplinas. A minha inspiração eu vou buscar aonde? Vou buscar na vida, nas coisas, nas pessoas, no que me rodeia, naquilo que me acontece, naquilo que me contam, tanto como escritora e tanto como artista plástica. Por exemplo, neste momento eu tenho 2 trabalhos para sair, vou publicar um novo livro, se Deus quiser, para o ano. Esse livro é muito inspirado na minha infância, na ilha de Moçambique, onde eu cresci, o norte de Moçambique. Portanto, muita da inspiração é daí. Tem passagens também do Brasil, de Cuba, portanto, os sítios que eu vou, né? As coisas que me tocam profundamente. Estou a fazer uma exposição com uma artista plástica, que também já está concluída, vou lançar para o ano. Também é uma inspiração da ilha de Moçambique. Eu também lá cozinhei essa exposição, que tem a ver com um arquiteto que eu estou a trabalhar, ou que eu estava a trabalhar, a última exposição que eu fiz, que é o Panchquete. Quero trabalhar com o Niemeyer, porque também estive no Brasil e ele inspirou profundamente. Eu acho que é um arquiteto e tanto. É um dos meus sonhos, porque eu trabalhei já com 2 arquitetos. Primeiro trabalhei com Gaudí, que é o espanhol, depois trabalhei com o Panchquete, que é português, e agora tenho em mente trabalhar com
com o vosso também, o vosso arquiteto. Perguntou-me a Camila quem são escritores brasileiros que me inspiram. Sim, a Clarice, Drummond, a Betânia, sei lá, tantos. Há tantos escritores, há outros que nem são escritores, a Lívia, assim com tanto renome. Graças a Deus, eu quando vou ao Brasil, a gente troca muito livros entre escritores também. Há 3 escritores que esses para mim são fundamentais na minha vida, no meu pensamento, me acompanham, que é a Flor Bela Espanca, que é o Eduardo White e que é o Ravichandra Tagore. Esses escritores, por muitas voltas que a vida dê, eu volto sempre a esses. Esses são escritores que eu... Ravichandra Tagore, eu não sei se sabem, é um poeta indiano. A Flor Bela Espanca é portuguesa e o Eduardo White é poeta moçambicano. Portanto, são pessoas que me levam-me a um lugar que é aquilo que eu adoraria também um dia poder ser como poeta, né? Porque acho que ainda tenho um percurso para chegar ao calcanhar desses poetas. E é assim que se faz a inspiração, pelo menos a minha. A minha inspiração é muito das vivências, das viagens. E eu, por exemplo, pessoalmente, eu preciso de viajar. Eu pelo menos de 6 em 6 meses, eu tenho que sair de Maputo, porque é muito importante. Era aquilo que eu estava a dizer há bocado sobre o conhecimento, sobre a educação. As pessoas que tiverem, às vezes, viajar, a gente não precisa ir para fora do nosso país, às vezes até a cidade ao lado, né? Porque nós muitas vezes não fazemos isso, nós não fazemos turismo dentro do nosso país, porque achamos sempre que o turismo é sempre acessível quando vamos para fora. Então, é muito interessante isto quando a gente viaja, quando a gente sai de um lugar para o outro, nós sempre aprendemos qualquer coisa nova, não é? E graças a Deus eu tive a oportunidade de ir a sítios lindíssimos, aprender de culturas lindíssimas. Por exemplo, o meu trabalho agora que eu estou a fazer, esta nova exposição como artista plástica, e eu reconheço nela também um pouco da Turquia, né? Porque eu vivo na Turquia e é lindíssimo. Quem, por exemplo, conhece, pronto, até podem ver que é bom a gente ir ver em Istambul, por exemplo, temos a Mesquita Azul, que é uma mesquita que tem mais de 25 mil azulejos. Eu trabalho muito. Vocês depois, se quiserem, podem ver o meu website, que lá tem alguns trabalhos plásticos também para perceberem o que eu faço. É www.soniasultuano.com. Então, toda esta arquitetura mexe muito comigo. E eu acho que finalmente também, porque como artista comecei em 2005, portanto há 15 anos, andei à procura da minha assinatura, se assim se pode dizer. E acho que finalmente eu encontrei que é os arquitetos. Os arquitetos inspiram profundamente. A arquitetura é realmente a minha fonte de inspiração neste momento como artista plástico. E poesia continua a ser o amor, a partilha, sentir os outros. É interessante, eu vou passar para ti, Camila, é interessante tu falar isso, porque pelo que eu pude conhecer de ti nessa pandemia, né, conversando contigo na live, no contato, enfim, dá para ver que não existe na Sônia uma separação entre as artes plásticas e a poesia. Eu acho que isso tudo caminha junto, né? É uma construção, né? É junto, não tem como dizer. Essa é a Sônia artista plástica, essa é a Sônia poeta, poetisa. Os meninos até perguntaram, mas isso aí é uma questão polêmica de literatura, que eu não sei se tu quer responder, poeta ou poetisa, né? Porque aí entra a questão de gênero. Então, mas se tu não quiseres responder, não tem problema. Respondo. É poeta, inclusive, já houve esse debate no Brasil. Poeta por quê? Porque poetisa, no outro tempo, no tempo da história, diziam poetisa para, portanto, diminuir a mulher, porque a mulher não poderia ter o mesmo lugar que os homens. Então, mesmo em português, a gente
pode dizer a poeta ou o poeta. Portanto, daí que eu não me sinto inferior a um homem que escreve poesia. Então, eu, pessoalmente, gosto de me tratar por poeta a poeta. E assim, isso é histórico. Inclusive, nós discutimos isto num colóquio há uns, talvez, 3 anos ou 4, porque eu levantei essa questão, porque quando me chamavam a poetisa, eu dizia que não, eu sou poeta. É verdade que é mais bonito, que é a poetisa, que é aquela coisa feminina, mas talvez porque eu sou uma rebelde. E volto a Maria Rapaz, sempre fui muito rebelde, sempre fiz as coisas ao contrário, então é poeta. Peço aos estudantes todos, podem me chamar poeta, que eu prefiro. Isso apareceu porque na Wikipédia você está lá como poetisa, e a gente questionou isso, assim, como por que poetisa, né? Por que não poeta? Essa discussão é antiga, só que está lá ainda. Eu queria até ver como, se é possível, acho que fazer até um adendo, fazer um questionamento à Wikipédia mesmo para colocar poeta. Eu acho que isso que bom que você reivindica, né? Eu não sabia qual a sua posição, né? Mas a gente tem essa discussão aqui mesmo. Não, eu reivindico sempre que me chamam isso, eu digo, chamem-me poeta, porque não... É que quando se fazia isso, realmente, era para a mulher não ter o mesmo, portanto, ter o mesmo lugar que os homens, né? Há escritoras, há poetisas que só querem ser chamadas poetisas, mas graças a Deus há também algumas que já querem ser chamadas poetas, e eu sou uma delas, eu queria ser chamada assim. Mas pronto, as pessoas também, se quiserem chamar poetisa, não vão me chatear por isso, né? Não. Olha, posso mostrar aos estudantes, porque tenho aqui comigo, só assim rapidinho, claro. Esta última exposição que eu fiz, nunca sei. Como é que é? Portanto, inspirada no arquiteto Pancho Tá bom. foi a minha última exposição. Maureen, só um minutinho. Oi. Vê se você consegue colocar a Sônia maior para ela mostrar o livro. Peraí. Aí está aparecendo você. Eu sei, só um pouquinho. Coloca ela maior e a gente pequenininha para ficar mais fácil dos meninos verem o... Olha, eu não estou conseguindo, eu estou com medo de fazer bobagem aqui. Tá, então tá. Sônia, é só puxar para cima o livro, porque aqui no YouTube ele aparece certinho. Isso aí. Aí. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para baixo. Aí, perfeito. Ok, depois tem uma outra página, espera. Não é aqui, é aqui. Portanto, isto são inspirados em obras, por exemplo, isto é uma obra emblemática dele, chama-se O Olho. Portanto, este é o arquiteto que eu trabalhei com ele, chama-se Pancho Guedes. Então, é isso. Depois eu gostava de trabalhar com o Niemeyer, porque eu acho que ele é uma fonte de inspiração. E eu tive a primeira vez que eu fui ao Brasil, eu entrei para Brasília. Portanto, isso marcou-me imenso. Eu já estive algumas vezes no Brasil, mas a minha entrada no Brasil foi por Brasília. Então, eu estou a falar de 2010 e ainda estou com isso sempre na cabeça. Então, vamos ver. Tudo isso que tu estava falando me lembrou da gente voltar um pouquinho também para a questão da poesia, trazer mais alguma poesia para os meninos. E aí, quando tu falou da educação, né, de não ter terminado os estudos, eu me lembro muito, Sônia, eu faço muita relação com muitos poetas, né? Muitas poetas e poetas aqui no Brasil, né, nessa literatura contemporânea que a gente tem, como, por exemplo, Sérgio Vaz, que são grandes mestres, né? E que também não foram para a universidade, porque, como a gente disse antes, né? Tu és a aula, né, hoje, tu és a universidade, tu não precisa desse espaço, né, para
para te tornar o que tu é, né? E aí tem um poema teu que a gente trabalhou que tu mesma diz que o poema para ti é a tua arma, né? É a tua arma para colocar aquilo que tu pensa, né? Tu vai, se tu tiver que bater em alguém, digamos assim, tu vai bater com a poesia. E aí tem aquela liberdade que a gente trabalhou com os meninos. Se tu pudesse declamar para gente e falar um pouquinho dela, como é que foi a construção dessa poesia? Diz assim: quero ser a areia que cobre apressada o corpo desnudo do universo. Quero assobiar aos pássaros a música despida dos ventos. Bailoçar no luar despreocupado. Fugir das mãos das aves pregadas na terra. Soprar o meu nome escrito na areia quente do deserto. Voar abraçada nos dedos dos pássaros para bem longe, sem deixar marcas ou arrependimentos. Então, este poema tem a ver com a minha liberdade, não é? Eu não quero estar, portanto, com as minhas mãos enterradas num sítio, né? Com os meus pés. Eu não quero estar presa a nada, não é? Eu quero ser livre como os pássaros, eu quero poder voar, eu quero poder levar as minhas palavras mais longe, não é? E eu, para levar as minhas palavras, eu também estou, é verdade, estou a usar a poesia, né? Mas também estou a usar a mim como ser humano, dar a oportunidade a mim própria para dialogar com os outros e também ser, de alguma forma, um veículo, né? Para que os outros possam dialogar através de mim, porque há muita gente, quando lê o que eu escrevo, diz assim: poça, pá, eu, parece que fui eu que escrevi, parece que fui eu que senti o que tu sentiste. Então, é isso, né? É não estar, portanto, o meu nome, eu assoprar o meu nome, né, pela areia, não tem que ficar lá necessariamente, não é? É tu te apoderares da minha poesia, a Camila, a Maura, os estudantes. Por exemplo, eu nunca, muitas vezes eu tenho esta discussão com amigos, com pessoas, que a minha arte plástica, eu basicamente nem vendo a minha arte plástica, porque eu não faço arte para ser vendida. Se vender, tudo bem, mas eu faço arte para provocar, para trazer novos pensamentos, novas possibilidades, para as pessoas poderem dizer assim: opa, até podem fazer melhor que eu, mas só de se terem inspirado com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu escrevi, não é? Isso abre a mim, como ser humano, me traz, me dá aquilo que eu sempre sonhei, não é? Que é talvez porque eu, quando era criança, e isso tem muito a ver de onde eu venho, eu cresci num sítio pequenino, eu não cresci na capital. E nós lá éramos crianças livres, por isso que eu te dizia que era uma Maria Rapaz. Eu trepava as árvores, eu ia atrás das cobras, ninguém me fazia mal. Eu, por exemplo, lembro-me que até mais ou menos aos 8 anos ou 9, quando cheguei a Maputo, que era a capital, eu basicamente nem punha blusa, eu andava só de calções, porque lá não havia essa coisa tão quadrada da rapariga, do rapaz, não havia essa maldade, porque, pronto, acho que éramos inocentes até, éramos inocentes. Então tudo isso me fez construir, né? A minha cabeça foi construída muito talvez nesse coletivo, né? É verdade que a vida depois foi se tornando mais dura, eu fui crescendo, claro, e eu tive outros inputs, mas às vezes gosto de acreditar que ainda aquela menina, aquela criança está dentro de mim, aquela Maria Rapaz. E daí eu fazer coisas às vezes muito femininas e outras vezes muito masculinas, né? Por exemplo, eu as minhas obras, acho que isso é uma... Agora, a falar com vocês hoje, até estou-me a provocar a pensar nisso. Talvez daí eu tenha esta mania de construir objetos grandes, né? Sempre com metros, 1 metro, 2 metros, né? Talvez seja isso para dizer assim, a parte masculina. Quer dizer, que as mulheres
é sempre muito mais delicado, são objetos muito mais delicados, geralmente, não é? E as Marias Rapazes devem ser como eu. Camila, tem mais duas questões aqui, acho que a gente pode colocar, né? A gente já está com 1h05, né? Mas tem aí mais duas questões interessantes. A gente pode colocar, Sônia? Sim. Eu por mim, não tem problema. Pode, Camila? Por ti também? Claro, eu ia sugerir isso, exatamente, Então, que eu acabei de tem uma ler. das questões aqui da Letícia, que também escreve, tá? A aluna também escritora, que ela quer saber qual foi a sensação de quando tu conseguiu lançar a tua primeira poesia para que todos pudessem ver, né? Eu posso acrescentar aí Pode? um questionamento a esse daí? Pode. Que a gente perguntou, a gente discutiu em sala sobre o que é ser escritora. É quando publica, quando lança, ou a gente pode dizer que escritor é quando você se considera... Quando é que você se considerou escritora, Sônia? Se é que você se considera... Claro, eu acho que sim, né? É assim, Letícia. Eu não tive... Quando eu lancei a minha primeira obra, estranhamente, não tive nenhuma reação. Porque eu lancei o meu primeiro livro de poesia foi lançado não propriamente porque eu quis. Maura, eu não sei, como eu sou estudante e tenho a idade que tenho, eu posso partilhar a minha história ou não? Pode, Mas é claro. pública, pronto. Claro, assim, pode. Eu fiquei grávida muito cedo. Era uma... Fiquei grávida com 13 anos, eu fui mãe com 14 anos. Então, a poesia para mim foi a minha salvação. Eu escrevia as minhas dores, escrevia os meus medos, as minhas angústias. Vocês podem imaginar que é uma menina, vocês estão quase nessas idades, ficar grávida tão jovem. Não foi por uma coisa que eu quis, não foi... Pronto, também não importa agora. Estamos a falar de poesia. E foi uma irmã minha que falou com o editor da Associação de Escritores a dizer a ele que a minha irmã escreve poemas lindíssimos, você devia ler, não sei o quê. Então o senhor gostou muito, ele resolveu publicar. Daí eu apareci como escritora, não foi uma coisa que eu fui à procura dela. Foi uma sensação um pouco esquisita, porque quando a gente lança o primeiro livro, sim, é um... como é que se diz? Agora está-me a fugir a palavra em português, que vergonha. Sem problema. Eu ia dizer achievement em inglês, que estupidez. É uma conquista, pronto, vou dizer assim. É uma conquista porque é uma coisa que a gente faz, trabalha para ela. Mas depois eu lancei o livro e passado um mês eu fui embora de Moçambique. Então, pior, eu não tive reação, fui-me embora daqui de Moçambique. Então, não soube realmente o que aconteceu. Depois, passado uns anos, agora respondendo ao que a Camila perguntou, passado uns anos eu retomei esta coisa da escritora, nem da escritora, de escrever. Escrevi sonhos, depois escrevi Imaginar o Batizado, mas sempre, ok, escrevia, mas essa coisa de sentir escritora, que eu era escritora, não, eu acho que comecei talvez depois, quando conheci o Sávio, quando fui ao Brasil, comecei a perceber melhor, quer dizer, comecei a ter talvez mais contato. Hoje sim, é verdade, não posso também ser cínica, hoje sim, considero-me uma escritora, uma poeta. Agora, não sei se sou boa, mas pronto, escrevo. Sei que estou a fazer o meu percurso, sei que estou a caminhar, sei que preciso ainda trabalhar muito, mas sempre com honestidade para comigo, principalmente, porque também não é fácil no mercado editorial, porque muitas vezes nós temos que ir de acordo com o que os editores querem. Então, eu sou muito contra isso, eu quero fazer o meu percurso com aquilo que eu acredito, aquilo que eu respeito. Então,
sim, acho que também seria insultuoso a Maureen, a Camila e a todas as pessoas que me convidam para fazer lives como escritora. Eu hoje não me considero uma escritora. Claro que me considero uma escritora. Na dimensão que vocês me põem e nessa dimensão eu recebo esse carinho. É isso. Inclusive vai sair a tua obra, não sei se é a obra completa, mas Sávio está organizando, né? Algum livro, é a tua obra completa, né, no Brasil. Estamos ansiosos para isso, né? Sai em breve. Né? O professor Sávio, né, um grande estudioso da obra da Sônia. Sim, e aí tem, eu não sei, Carolina, você quer fazer alguma pergunta, que tem uma outra pergunta aqui bem interessante para colocar. Não, pode fazer a próxima. Eu ia perguntar quando é que vai sair, mas Sávio não está aqui, a gente vai ter que perguntar em outro instante. Pergunto para Sávio. Eu pergunto para Sávio depois, e te digo. Sônia, como você lida com a visão distorcida e estereotipada da África e dos africanos? Como, por exemplo, a pobreza, e como você tenta tirar essa visão das pessoas por meio dos seus poemas? Sim. Não é só a África que é estereotipada. Quando a gente viaja pelo mundo, há muitos mundos que são tão estereotipados. É verdade que a África é estereotipada como, pronto, um continente pobre, um continente quase sem intelectuais, um continente sem gente pensante. E eu sempre que posso, não só através dos meus poemas, mas quando eu tenho possibilidade de falar com outras pessoas, eu tento mostrar e dizer que o meu país, não é? Neste caso o meu país, não é só o que se estereotipa, não é? Inclusive, senão eu também estaria a me pôr, eu sou escritora e eu represento o meu país, não é? Então, há de tudo, não é? Como também se vamos, por exemplo, quando põe o Brasil, dizem, o Brasil, como a gente tinha na ideia, né? O Brasil é só novela, é só futebol, é só samba, é só o calçadão. É mentira, o Brasil não é isso. Eu, graças a Deus, tive possibilidades de conhecer um outro Brasil que eu amo, sem querer aqui ofender ninguém, porque nem tenho necessidade nenhuma. Sim, eu gostei do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, mas eu gostei de outros sítios. Posso dizer até, gostei mais de Natal, gostei mais de outros sítios pequeninos que eu fui. Gostei. Que me disseram mais, não é? Para mim, ok, sim, é isso. É a imagem que cada país às vezes deixa que se... Porque somos nós próprios que vendemos os nossos países assim, não é? Mas os nossos países muitas vezes não são isso. Então, nós que temos voz e que temos possibilidades de dar a cara, temos que de alguma forma mudar esses estereotipos que criam à volta, não só dos continentes, dos países, como até das próprias pessoas, não é? Porque os brasileiros são mais que futebolistas, são mais que mulheres a dançar o samba, não é? Não pode. Por exemplo, a gente vai para a Europa e a gente pensa que na Europa é tudo bem, tudo direitinho, não há fome, não há miséria. É mentira. Maureen viveu em Portugal e sabe que não é assim. Há fome, há miséria. Portanto, todo o mundo tem coisas boas, coisas más. Agora, depende da relevância que cada um de nós quer dar e, principalmente, muitas vezes são os nossos próprios governos que fazem passar imagens que não são as mais corretas. Porque vocês, se sabem mesmo, vocês são estudantes, vocês têm grandes cientistas. Por que é que não se fala disso? Vocês têm grandes pesquisadores de, sei lá, de coisas estambólicas. Por exemplo, eu conheci um homem que está há 30 anos a repovoar, acho que é a Amazônia, eu vi isso em Portugal, uma parte. Por que não se fala disso? Por que a gente tem que se falar sempre das mesmas coisas, da desgraça? Né? Do Brasil é sempre aquela coisa, aquela má coisa da favela, das pessoas que vão.
Por que não se fala de um outro Brasil? Pode-se falar também disso, porque isso faz parte das nossas realidades, mas há outras coisas, não é? Há muitos mundos a acontecer. Porque se vocês estão aí a estudar, e é bom isso, vocês têm que mudar também isso. Nós temos que fazer com que se mude essas mentalidades, desses estereotipos que, por exemplo, sabem, eu quando fui a Portugal em 1987, 86, já não lembro, perguntaram no comboio: de onde é que você é? Eu disse: sou de Moçambique. De Moçambique? É África. E eu disse: não, Moçambique é um país, é África, não é África, porque, né? A África são muitos países. Tá bom, então, mas você aqui está vestida, você está com vestida só porque está em Portugal. Eu disse: não, eu estou vestida porque no meu país nós andamos vestidos. Não, mas vocês não andam com a pele e vocês têm prédios, leões. Por quê? Porque essa era o que se passava de uns para os outros. E depois, também isto é verdade, é por isso que eu há bocado disse, estudar é importantíssimo, sem ofender aqui as professoras, claro, eu estou dentro de uma classe, é fundamental, mas conhecer, abrir as nossas cabeças para conhecermos outras coisas é fundamental. Porque, senão, muitas pessoas pensam: a África ainda é selva, que eu vivo no meio de leões, sei lá, de macacos, de zebras. Não, eu vivo numa cidade como se fosse o Rio de Janeiro, uma cidade igual, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Temos internet, temos essas coisas todas. Então, isso também é muito importante. Como aquela questão que para mim é crassa, quer dizer, África é um país. Não. África é um continente. Continente. E Sônia, diferente. desculpa, termine. Não termine, eu ia dizer. Não é o tempo, não tem tempo. É o teu tempo, né? Mas tu estava falando disso, eu me lembrei de uma questão interessante, rapidinho. Nos anos 90, foi 95, uma amiga minha tinha aquelas questões de intercâmbios, né? Então, uma amiga minha recebeu em casa para viver durante um ano inteiro uma belga, que é nossa amiga até hoje. E tu sabe por que ela escolheu o Brasil? Porque ela queria ver os índios. Mas aquele índio, sabe? Aquele estereótipo do que não usa roupa. É quase um Tarzan e uma Jane, entende? Assim, na cabeça, porque ela não tinha essa noção de geografia, né? Não tinha essa noção de cultura, de geografia. Então, estou falando disso. E aqui mesmo, Sônia, no próprio Brasil, a gente tem essas questões. Por exemplo, nós estamos as duas na Bahia, mas a Camila é mineira e eu sou gaúcha, né? Então, assim, a ideia que a gente tem no Sul, por exemplo, né? Quando não conhece a Bahia. É acarajé, é carnaval e o povo é preguiçoso, né? Tem alguns estereótipos, assim, quando tu chega aqui, claro, a gente que estuda, a gente já sabe que não é bem isso, né? Mas quando tu chega aqui e vai viver, é que tu vê que é completamente diferente, né? E lá fora mesmo, quando eu fui morar em Portugal, eu passei por situações, e antes de morar em Portugal, eu fui para a França, e na França eu passei por uma situação de dentro de um táxi, o cara dizer assim: tu quer casar comigo? Porque brasileiro só vem para cá para se casar, com um assédio, assim, para se casar com os franceses e ficarem. Porque a brasileira é a prostituta, porque a brasileira... Então tem, né, tu falando, eu me lembrei desses estereótipos, né? Camila, tu quer falar alguma coisa? Pode falar, Sônia. Eu acho que é assim, é por isso que é importante os jovens saberem isto, porque eles só eles que podem construir um mundo melhor, começar a mudar estas cabeças, não é? Estes estereotipos todos que as pessoas criam. Por exemplo, olha, Moçambique, nós fazemos fronteira, os países que estão à nossa volta aqui são países que nem são de expressão portuguesa, né? Fala-se inglês. Portanto, só isso já mostra que esta África é tão diversa, porque nós até nem podemos, alguns de nós, comunicar, né, com os países que estão mesmo aqui a fazer fronteira conosco. Então, eu acho que é muito importante mesmo, muito. A gente às vezes está perto tempo na internet, a ver filmes, a fazer coisas assim um pouco construtivas. Eu
um monte de tempos, eu passo horas na internet, porque a internet hoje é uma grande ferramenta. Descobri coisas, porque, por exemplo, ontem eu queria saber a invasão portuguesa em Goa. Não tem nada a ver, estava a ler sobre isso. Fui para a internet e estava a ver a invasão portuguesa em Goa, como é que foi, como é que não foi, tá? Por quê? Porque precisava só de uma palavra, mas eu, para descobrir essa palavra, eu tinha que fazer essa pesquisa. Então, a internet hoje é uma arma poderosíssima. Quem quiser conhecer o mundo, quem quiser abrir os seus horizontes, as suas janelas e conhecer o mundo, é muito interessante. É isso, Camila. Eu estou aqui só concordando com a fala de vocês, né? O tanto que é prejudicial para a gente esses estereótipos, seja de qualquer natureza, né? Por isso que eu acho que é tão importante essa sua poesia, né? A poesia da liberdade. A liberdade, ela envolve todas essas dimensões, né? E aí, estou pensando, na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer, que eu gostaria que você contextualizasse alguns dos seus poemas, falasse assim para a gente, esse poema eu adoro quando você faz isso, esse poema eu escrevi pensando, cadê Sônia? Seu microfone tá desligado, Mauri. Sônia caiu, vamos ver se ela volta. Vamos esperar. Espera aí. Às vezes acontece isso na conexão. Sim. Mas a gente vai passar, se ela voltar, mais algumas perguntas. Temos algumas perguntas aqui ainda, né? Eu acho que ela queria se ela puder, para contextualizar alguns dos seus poemas, se ela quiser ler alguns preferidos dela. Alguém colocou essa pergunta, né? Perguntou assim, qual é a sua obra preferida? Vamos ver se ela vai conseguir voltar. Legal. Vou ver aqui. Você consegue ver essa pergunta? Vamos ver se eu acho essa pergunta para colocar. Eu tenho que voltar. Vamos ver se ela consegue. A conexão dela deve ter caído, porque acontece. Tem muitas perguntas aqui. Que algumas perguntas que eles estão fazendo... Já foram respondidas. Isso, exatamente. Tem algumas aí que... Por isso que eu não fiz de novo. É claro. Espera aí. Eu achei que fosse ela. Ela está digitando aqui para mim. Espera aí. Ela disse que caiu. Vamos ver. Uhum. Que a gente espere. Sim. Okay. A gente espera. Dá tempo. Uhum. Ela está tentando voltar. Ok. Eu estou tentando achar essa pergunta. Pode ir. Uhum. E a gente está, meninos, por isso que a gente não coloca todas as perguntas aqui, porque muitas que vocês estão fazendo, ela já respondeu. Muitas têm a ver, umas têm a ver com as outras, e outras, eu, por conhecer ela, prefiro não fazer. Entende? Mas a gente está aguardando que ela volte. Voltou. Está voltando. Vamos ver. Pronto, Sônia. Fiquei de cabeça para o ar. Você está de lado. Está de lado. Não sei por quê. Agora... Espera aí. Aí são as tecnologias, Sônia, né? Desculpem, caiu a... Tá falhando um pouco, né? Não, agora já deu. Vamos desligar os nossos microfones. Eu vou desligar o meu microfone. Agora estão ouvindo ou não? Estamos sim. O que eu queria que você contextualizasse alguns poemas seus e dissesse também, eu não consegui achar a pergunta, mas alguém perguntou aqui, qual é a sua obra preferida, né, os seus poemas preferidos, eu queria que você
falasse um pouquinho aí disso, se possível. Pronto, eu dos 4 livros que eu tenho, eu gosto muito do Roda das Encarnações. Para mim é um livro muito especial. É um livro que está à venda no Brasil. É um livro muito especial porque eu sou sobrevivente de cancro, então esse livro foi todo ele construído nessa altura da minha vida. E é um livro especial também porque é um livro dedicado às pessoas que eu gosto, aos poetas que eu gosto, então sim, gosto, tenho os outros livros, também gosto, tenho poemas que gosto muito em alguns, sim, quase todos os livros, mas Roda das Encarnações, porque foi um recomeçar, né? Foi a possibilidade que Deus me deu de eu ter acho que uma nova vida, né? Então, sim, é um lugar, Roda das Encarnações é um lugar sagrado. E pronto, e agora comentar sobre os meus poemas. É um bocado. É provocatório, mas pronto, vamos lá. Olha, Se você quiser ler um preferido, algum. Eu ia até pedir, Sônia, para tu declamar algum de Roda das Encarnações, né? Esse okay. livro é lindo. Então, acho que tu lendo e explicando fica mais fácil. Sou os olhos do universo, a boca molhada dos oceanos, as mãos da terra. Sou os dedos das florestas, o amor que brota do nada. Sou a liberdade das palavras quando gritam e rasgam o mundo. Sou o que sinto sem pudor. Sou a liberdade de mãos abertas, agarrando a vida por inteiro. Estou em milhares de desejos, em milhares de sentimentos. Sou cosmos, vivendo na harmonia, na roda das encarnações. Que lindo! E aqui, ó, os meninos já foram procurar mais coisas, ó, já instigou. Porque Verena está dizendo que também amou o teu poema Fases da Lua, que se inspirou na sua história de infância, que as pessoas não podiam olhar para a Lua. Fala um pouquinho desse que tu leu e do Fases da Lua, por favor. Pronto, este poema eu dedico ao meu filho, né? Então, isso, eu fui um pouco disso tudo. Tive os olhos do universo, fui os oceanos, fui o amor que brotava do nada, não é? Portanto, fui também, agarrei a vida por inteiro quando estava a passar porque eu estava a passar, não era muito, foi muito doloroso todo aquele processo, né? Pensar que eu em algum momento podia morrer, que era o mais provável, que me podia ter acontecido. E não ter morrido e estar aqui, então, daí o poema chamar-se A Roda das Encarnações, é como, pronto, a roda andou e eu voltei, eu tive essa possibilidade de voltar. E pronto, espero que eu consiga viver nessa harmonia, né? Que tenha a capacidade de viver nessa harmonia e tenha a capacidade de ser grata a Deus por ter dado ao cosmos, ou ter a possibilidade de reencarnar, assim eu penso, né? E é isso. Isso, mas quem faz isso é o sábio, não sou eu. Analisar os meus poemas. Sim, mas assim, tem uma coisa, né? Quando Verena falou que amou o teu poema Fases da Lua, e aí a gente estava conversando antes de começar, né? Que tu já fez 2 lives à meia-noite no colo da Lua, né? Qual é a importância da Lua na tua vida e na tua construção poética? E vou acrescentar uma outra questão. O Colo da Lua, de onde é que você tirou esse título? Por que você explicou o Roda das Encarnações? Queria que você falasse um pouco, eu acho tão lindo esse título. Porque eu acho que eu sempre estive lá no Colo da Lua, eu sempre lá em cima, Camila. Sabe, toda a minha vida foi uma vida muito diferente da vida normal das pessoas, né?
pronto, eu tive essa gravidez na adolescência e toda a minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 13 anos, toda a minha vida sempre foi feita destes altos e baixos, sempre de uma forma dura, não é? Porque não foi fácil. E daí eu tive sempre muito no colo da lua, né? Estava sempre na lua. E realmente a lua era a única companheira que eu tinha, não era? Sempre foi, talvez até quando eu queria conversar, quando eu precisava de uma amiga, né? Como a gente faz, a gente senta, às vezes está, a gente vai ao mar, né? Vai à praia, está ali sentado, olhar para o sol, olhar para o mar. O meu exercício é sempre com a lua. E é engraçado que ainda outro dia, sabe, estava a fazer uma live comigo e ele disse-me uma coisa que eu fiquei estupefacta. Ele disse que eu já escrevi por volta de 59 ou 62 poemas e faço referência à lua nos meus 4 livros. Nem eu queria acreditar. É verdade. Portanto, a lua é muito presente em mim, portanto, neste meu fazer poético. E também não só isso. Eu, quando vou para qualquer sítio, é muito importante para mim eu olhar para o céu e a lua. Eu sinto-me que cheguei em casa, mesmo que não seja a minha casa, não é? Então, isso para mim é muito importante, estar sempre acompanhada pela lua, não é? E depois, você falou, são duas coisas diferentes. Há um poema que é Fase da Lua, que é um poema que eu dedico a mim próprio, que eu amo esse poema. E realmente há um livro, um conto infantil, que é A Lua de Noite. Portanto, que é a história que eu queria ter contado a uma filha minha, se um dia tivesse podido ter uma filha. Então, é a história que é... Porque aqui há uma tradição que não se pode olhar para a Lua, porque a Lua faz mal, que a Lua... Pronto, é quase que feiticeira, e as crianças, não é? Há uma tradição aqui que as crianças bebem, portanto, um chá que se chama chá da lua, até, é um chá de ervas que se faz, e acho que é até aos 3 ou 4 anos que dão de beber às crianças esse chá, para que a lua não as transforme em feiticeiros, em malucos. Portanto, há essa tradição. Então, eu como tenho essa paixão pela lua, fiz o inverso. Contei a história às crianças para que elas amem a lua, né? Esse amor que eu tenho, portanto, pela lua. Então, eu fiz o inverso, né? Para mim é muito importante. Realmente, a lua, eu acho que se um dia desaparecer, não vai ficar muito. Pronto, desaparecer. Maura? Oi, tá, agora tá dando uma travadinha, né? Mas Camila, tem mais alguma questão? Ouvimos. Algumas coisas cortaram, mas ouvimos. Camila, a gente encerra ou tem mais alguma coisa? Pode falar, Sônia. Não, ia ler o poema A Fase da Lua para aquela menina ou já não? Pode ler, claro, pode ler. Pode ler, claro. Okay. Diz assim, sou feita dessas fases, portanto, desculpem, o poema é dedicado à Sônia Sultan, com quem ainda não me cruzei. Diz assim, sou feita dessas fases da lua, às vezes sou quarto minguante, lua nova e outras luas cheias. Sou a repetição dos meus sonhos, dos meus gostos, dos meus gestos. Sou um pedido de palavras bonitas. Diz-me uma coisa bonita. Diz-me coisas bonitas. Mas mais que ouvir, quero sentir esse sentimento que me enche a alma e me traz esse sorriso de iluminar o mundo e apaga qualquer silêncio que a minha. Quero sentir esse borbulhar e quando já não existirem as palavras bonitas, as confidências genuínas, que fiquem as memórias das tuas mãos a acariciarem a nuca dos meus pensamentos. Digo eu uma coisa bonita. Essa memória, a estrela por dentro dos meus secretos. Desejos. Então, este poema, acho que ainda ando à procura da Sônia
fã. São muitas. Nós somos sempre muitas, né, Sônia? E pronto, e acabei. Muito lindo. Exatamente. Camila? Oi? Quer Tem falar? tem algumas perguntas ainda, né, Maureen? Você consegue... Tem algumas várias perguntas. Bom, acho que Pronto. tem uma aqui que ela já respondeu, que é a questão da inspiração, né? Eu acho que a Lua também Isso. mostrou aí que inspira muito, né? Que a Lua é Sim. uma grande companheira. Vamos ver o que mais aqui nós temos. Eu acho que isso aqui tu já faz, mas tem um aluno perguntando se tu pretende lançar as tuas obras em outros lugares, a não ser no Brasil. Os teus livros. Tu tem livros publicados já em Portugal, não? Tenho em Portugal das crianças. Tenho 2 livros. Agora estou a tentar publicar poesia em Portugal. Porque isso é importante, tenho pessoas a estudarem, pessoas que querem ler. Eu não tenho livros de poesia em Portugal, então estou a ver se consigo lançar lá a Roda das Encarnações e este novo livro que vai sair também. Sim, a gente vai Mas agora tenho puxar a orelha poemas de lá dentro, sábio quer para dizer, sair rápido aqui. faço parte de algumas antologias. Vamos puxar a orelha de sábio para sair logo aqui no Sábio. Brasil, viu? Porque faz falta ter contato com os teus outros, com as tuas outras obras, né? Vamos ver. Camila, se... O teu livro você falou que escreveu um livro infanto-juvenil. Sim. Você pretende lançá-lo também aqui? Acho que ela está falando. Desculpa. Você pretende lançá-los, os dois, Lançar o aqui teu no livro Brasil? infanto-juvenil aqui no Brasil. Infelizmente houve uma editora que quis, mas as minhas editoras não entraram, as 2 editoras não finalizaram. Por acaso, porque havia interesse de ser publicado no Brasil. Então, vamos ver. Vou torcer. E suas crônicas? Você disse que escreve crônicas. A gente consegue ler as suas crônicas? Sim, estão no meu website. No meu website conseguem ler lá as crônicas. Ótimo. É um projeto também que está parado um dia a fazer, portanto, uma compilação dessas crônicas. São crônicas giras. São muito interessantes. Era uma outra fase. Qual era a temática que girava mais, assim, de que tratavam mais essas crônicas? Se tu pode dizer um pouquinho. De tudo. De tudo. Eram mais eróticas, sensuais. Teve alguém até aqui que perguntou da questão da sensualidade, da ancestralidade. Deixa eu pegar aqui. Já que tu falou, tem essa pergunta aqui, da Verena também. A Verena disse assim: como é falar de vários assuntos de diferentes perspectivas no âmbito literário e artístico, como sensualidade e ancestralidade? Primeiro, vou dizer a Verena que ela é uma menina muito atenta e ela já fez perguntas muito interessantes. Portanto, ela está tentado a ler ou tem estado mais atenta ao meu trabalho. Muito obrigada. É assim, eu acho que é o mesmo lugar que tem o resto das sensibilidades que eu tenho, né? Também a sensualidade é uma das sensibilidades, faz parte de mim, a ancestralidade também, né? Então, daí, a ver-se refletido isso no meu trabalho, tanto plástico como também literário, né? É isso. Porque eu não vejo separação entre sei lá, as sensibilidades mais comuns, de assuntos mais comuns com esses assuntos, que são assuntos também que mexem comigo, né? Que me dizem muito, né? A questão da a ancestralidade, a questão da sensualidade, a questão do, portanto, espiritual, a questão dos vazios, das ausências, dos amores, dos desamores, todas essas sensibilidades fazem parte do meu mundo imaginário, criativo, né?
Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que tem bem a ver com a proposta dessa live, já que a gente tem aqui estudantes de ensino médio, tem, como a gente já falou, né, Camila, alguns escritores aí, né, que uns devem estar se encontrando nessa live e outros que a gente já sabe, né? E a pergunta é a seguinte, da Ada Sueli: que conselho você daria para iniciantes na escrita? Que se fossem fiéis a eles próprios, ao que eles sentem e ao que eles querem escrever. Porque eu acho que a escrita faz parte também do nosso processo evolutivo como seres humanos, né? E também do nosso próprio crescimento, né? E amadurecimento, como a gente olha para a vida. Então, o conselho que eu dou é: qualquer pessoa que queira começar a escrever, não duvide dela, nunca. É assim, o mundo inteiro pode achar que não é bom o que escreve, mas alguém vai achar. Porque nós todos vemos o mundo de formas tão diferentes. Nós todos sentimos o mundo de formas tão diferentes. Há quem goste daquilo que eu escrevo, há quem não goste. Então, principalmente, ser fiel ao que quer dizer, ao que sente, e não copiar o que os outros fazem ou querer ser igual aos outros. Porque acho que o segredo é esse: é ser autêntico, é ser único, é partilhar de uma forma única e de uma forma verdadeira. Portanto, é isso que eu acho. Porque eu todos os dias sou iniciante, não é porque eu já tenho 4 ou 5 ou 6 obras, não. Eu sempre sou iniciante. A gente é sempre iniciante, né? Eu mesmo digo, Sônia, que quando eu vou assim apresentar um trabalho, eu mesmo dar uma aula pela primeira vez, dá aquele frio na barriga, assim, e se um dia isso não acontecer, é porque tem algum problema, entendeu? A gente sempre fica um pouquinho, né, Camila? A gente sempre fica um pouquinho nervosa aqui mesmo. Eu já fiz aqui umas barberagens, como a gente chama, mas isso é do nervoso do momento também, né? Da expectativa que dê tudo certo, né? E a internet cai, como acontece, isso aí é a nossa vida atual, né? Tem uma outra pergunta do Vinícius, eu acho que tem um pouco a ver tem a ver com a poesia, né? Do Vinícius Lobo. Essa? Isso. Você acredita que os jovens de antes eram mais próximos dos poemas ou das artes em geral? Se sim, a linguagem coloquial pode ser uma das coisas que distancia um pouco os jovens dos poemas? Maura, deixa a pergunta, por favor, porque essa pergunta é muito Desculpa. interessante. Pode deixar aí? Não. Pronto. É mais próximo dos poemas. Não, Vinícius, eu acho que o mundo continua a ser igual. Talvez a gente olhe as coisas de forma diferente, porque os jovens até são os que mais gostam de poesia, sabe? Porque muitos dos jovens, quando estão a começar a sua vida amorosa, vão mandando poemas, né? Para as gatas, para as gatinhas, e as gatinhas também. Então, os jovens estão muito ligados, sim. Eu acredito a poesia, a arte no geral. Até porque, quando começámos esta live, estavam 63 pessoas aqui. É verdade, não sei se eram todos muito jovens ou não, mas isso é um bom sinal, né? Que portanto, há jovens interessados na poesia e na arte no geral. Até porque hoje quase tudo é feito de uma forma muito poética e muito artística. Todas as ferramentas que a gente usa, os Instagrams que a gente usa, os programas para fotografias, portanto, tudo isso é feito de uma forma. Há muita arte metida nisso. Agora, acho que. Não, Sônia, nós estamos aqui. É que a gente te deixou centralizada para tu poder falar melhor, entendeu? É que eu Nós fiquei estamos essa aqui. vez. Não, desculpa, é que porque uma pergunta é grande, para tu poder aparecer e aparecer a pergunta. E assim que tu terminar de responder, a gente volta. Tá? Agora, mas podes tirar, porque eu já li. Tá. Agora, eu acho que. Eu, pessoalmente, eu acho que a linguagem que se deve usar é
não só vou dizer corriqueira, eu acho que deve ser uma linguagem que nos toque, né? Porque a gente só quer ler aquilo que nos toca profundamente, não é? Então, parte muito de quem o escreve, como quer dialogar com os seus leitores. Porque também é assim, muitas vezes há muita gente que não gosta de poesia, porque diz que a linguagem é muito intelectualizada, não é? É muito... quase que você precisa de buscar um dicionário para ler um poema, não é? Então, isso cria um grande afastamento entre os leitores e os escritores. Eu acho que também isso parte muito de como cada escritor quer comunicar e o público que ele quer, portanto, quer atingir, né? Eu, pessoalmente, eu gosto de escrever numa linguagem a mais simples possível, porque eu tenho que sempre que pensar que quem está a ler a minha poesia, e é desde gente humilde, simples, como intelectuais, acadêmicos, não é? Portanto, eu não faço uma poesia para a academia, longe de mim, porque o dia que eu fizer isso, eu acho que eu paro de escrever, não é? A minha poesia não é feita para os acadêmicos. Pronto, fico muito contente que eles estudem, que eles encontrem valor no meu trabalho, mas não é feito nessa perspectiva. Não sei se terei respondido, Vinícius, da melhor forma, mas é assim que eu me posiciono. Com certeza respondeu. E aí, Camila, temos mais alguma pergunta que tu está vendo aí? Das que eu encontrei aqui, foi isso. Eu tenho uma outra pergunta que fala sobre dificuldades, mas eu acho também que ela já acho que ela já respondeu. Ela já acabou falando isso. Acho que a gente já pode encaminhar, né? Sônia já deve estar cansada, já tem 1h. 1h e 45 minutos. Começamos com 60, ainda temos 48 pessoas aqui, então quer dizer que, né, tá muito bom. Mas a gente vai pedir, se for possível, uma última poesia que tu escolhas de algum dos livros e te agradecer, né, Camila? Agradecer imenso, abrir a palavra também para tu fazer as tuas considerações finais, mas agradecer imensamente, Sônia, por mais esse aceite. Pedir desculpa aí pelas questões tecnológicas, que às vezes a gente ainda não acerta aqui e ali, né? Apesar de já estar bem acostumado com a... Eu não tenho feito mais live, né? Essa foi a segunda, depois que eu parei, né? Então, eu estou um pouco focada em outras questões. Mas, assim, muito, muito obrigada mais uma vez. Continuaremos juntas, eu vou te chamar lá para o meu curso. Vamos conversar em off. E muito obrigada. Eu estou ansiosa, né? Vou puxar a orelha de Sávio, como eu já disse várias vezes, estou ansiosa por esse livro logo aqui no Brasil, reunindo as tuas obras e que tu possas vir aqui lançar e vir aqui à Bahia nos visitar, né? Aqui em Valença a casa está aberta. E é isso, Sônia. Muito, muito obrigada. Camila. Eu queria falar antes de Sônia, porque eu acho que a gente vai fechar com a voz dela. Depois dela eu não tenho mais nada a dizer. Só mesmo agradecer, Sônia. Realmente você é muito simpática. Eu falei com o Maureen que eu tinha visto a live de vocês. Eu falei, nossa, mas ela é muito simpática, né? Ela é muito bonita, né? Dá um carinho, não só a sua poesia que fala de amor, que a gente vê, né? Que transpira amor, que eu achei muito lindo que você falou com os alunos, que essa ideia de que são os estudantes que gostam de poesia, e é para falar de amor que a gente lê poesia, né? A gente pelo menos começa, né? Eu comecei a ler poesia querendo encontrar amor, e acho que a gente vê isso muito em você, né? Então, só te agradecer muito, muito pela oportunidade, né? Nossa, eu estou realmente muito emocionada, agradecer muito, muito, muito. Espero que a gente possa se encontrar. E aí eu prometo café, prometo pão de queijo, prometo acarajé, prometo tudo. Eu prometo coisas da Bahia e de Minas. E eu coisas da Bahia e do Rio Grande do Sul. Agora vamos competir. Combinado. Então, eu posso dizer umas palavras, Maureen, antes de ler o poema?
Claro, tu vai fechar com o poema. Depois do poema a gente se despede. Pode falar tuas palavras. Tá bem. Primeiro, olha, quero agradecer a oportunidade, Maureen. Camila, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, principalmente, por me deixarem falar com estudantes, pessoas que estão a construir os seus sonhos, os seus futuros. Não é? E isso, para mim, é muito importante, porque se eu puder, de alguma forma, nem que seja pequenina, contribuir para que eles amanhã sejam pessoas mais amorosas, mais humanas, mais que tenham outra visão do mundo e possam ajudar o mundo, né, a tornar-se um lugar melhor. Eu fico muito grata. Quero desejar a todos que estão nesta live festas felizes, um Natal em paz, com muita harmonia, com muito amor. Peço que todos nós nos protejamos do Covid, que a gente não se esqueça disso, que todos nós que estejamos aqui, que a nossa família possa passar também conosco um Natal bonito, que a gente não perca ninguém, os nossos entes queridos. Isso eu quero desejar a todos nós, a vocês, a mim, a quem está aqui também, que não seja estudante só ouvir. Por acaso foi o poema que eu abri, e vou ler o que é. Então vou ler, é porque tem que ser. Este poema eu dediquei ao Fernando Couto, ao pai do Mia Couto, que era o meu editor, e se chama Na Balança de Deus. Nem sei o que diz. Diz assim: o meu olfato reconhece ao longe as raízes sanguíneas a que pertence. Todas essas almas que comigo se cruzam guardam os aromas do tempo. Quem me dera que os corpos mortos, num breve solto, me pudessem contar que também, para lá da morte, todos os momentos que não partilhamos, todas as coisas que não dissemos, teremos a oportunidade de fazê-lo com a mesma intensidade com que aqui fizemos. Que a carne apodrece, mas os sentimentos esses são eternos. Que a matéria é uma triste ilusão, é a oportunidade de reencarnarmos. Mesmo eu não tendo outro sentido, senão este que conheço, afinal toda a vida vale a pena ser vivida, pois faz parte do nosso karma. Para quando regressarmos, sentados na balança de Deus, o nosso coração seja pesado com as medidas justas e possa ficar equilibrado entre o amor e o perdão. Obrigada. Sônia, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, já fica no canal YouTube, se tu quiseres depois ter acesso. E, gratidão, eu te retorno todos esses desejos, né, de um final de ano pleno, né, cheio de saúde, né, que a gente tenha muita saúde, como tu disse, que se cuide. E é isso. Muito, muito, muito obrigada de coração por ter disponibilizado essas quase 2 horas para estar aqui com a gente. Os meninos também estão aí, né, te parabenizando. Obrigada. Tá. Obrigada, eu. A gente encerra. Muito obrigada. Obrigada.